Olá, sou Aaron Edwards, consultor americano de mercado. Vamos ao vídeo dessa semana. Hoje é 15 de abril. Sempre nós começamos pela recomendação. A boa comercialização, uma junção da operação da lavoura com as oportunidades de mercado. Sempre começamos pela recomendação. Vamos lá. Venda de mais 25% do volume de excesso de safra de soja, chegue a 100% desse volume. Então, só para esclarecer, tem um certo volume que a gente acaba vendendo, tem que vender na safra. Então, dentro do portfólio, desse volume nós dividimos em dois: venda de excesso de safra e venda de excesso de safra com a estratégia de recompra. Há um tempo atrás, algumas semanas atrás, já chegamos a 100% do volume vendido com a estratégia de recompra. Hoje nós estamos terminando de vender. A nossa escolha para esse volume é entre hoje e o fim de abril. Tivemos uma boa recuperação recentemente no mercado físico, ou em muitas praças do mercado físico. Vamos terminar de vender essa soja de excesso de safra e aí nós vamos partir para as outras estratégias para executar o restante. Partindo para a parte de análise, deixa eu puxar aqui a imagem do câmbio. Queria falar um pouquinho da questão cambial, e isso é menos uma opinião e mais uma leitura dos dados. Então é importante a gente entender o valor do dólar e depois o valor do câmbio. Então muitas vezes no Brasil a gente fala dólar está forte, dólar está fraco, tudo bem. Mas você tem que entender que o dólar tem o seu valor e daí tem o câmbio com o real. Então você pode ter uma valorização do dólar ou uma desvalorização do real e o câmbio muda. Então é importante fazer essa distinção. Vamos falar, isso daqui é o índice dólar. Só fazer um contraste, deixa eu puxar aqui para o lado. Queria mostrar a movimentação dessa baixa de outubro até essa alta na virada do ano. Essa movimentação foi de 100 pontos no índice até 110 pontos no índice, e agora nós estamos abaixo desse nível, certo? Então, o que aconteceria se tivéssemos uma arrancada de volta para casa dos 110 nesse índice? Essa é uma hipótese que eu quero trazer já, quando nós falarmos sobre o câmbio, mas também eu queria mostrar a tendência do dólar. Então o dólar está, deixa eu pegar o azul, aqui nós temos a média móvel de 20 dias. Atualmente o dólar está em tendência de queda livre, vou até fazer em vermelho. O dólar está, cadê o vermelho? O dólar está em tendência de queda livre nesse mercado. Agora vamos olhar para o real. Pegar o pincel e vamos fazer o real. Então, a primeira coisa que eu queria mostrar foi, olha essa movimentação. De outubro até a virada do ano, foi de 5,40 até 6,20, quase 6,30. Essa foi aquela mesma movimentação de mais 10 pontos no índice dólar, né, o DXY. Mas olha o patamar que nós estamos atualmente. O câmbio não voltou plenamente. Agora a gente já está em 5,90. E se desse patamar de 5,90 a gente tivesse uma arrancada de 80 pontos? Sairia aqui do nível, né? 80 pontos seria 6,70. Talvez batendo na casa dos 7. Então, isso certamente é uma possibilidade. A gente pode ter um câmbio que tem uma desvalorização muito grande. Seria se o índice dólar subir, olha só o que isso não poderia causar. A contrapartida disso é o índice dólar está em queda livre. Então, se continuar em queda livre e aquele índice dólar está caindo, a gente tenderia a ter gradativamente uma queda dessa posição. Até quando? Chega em 5,40? Não sei até que ponto que vai. Mas é interessante para mim perceber essas duas
essas duas possibilidades sobre esse câmbio. E a cautela, tome muito cuidado com os compromissos. Compromisso real, compromisso em dólar, fazendo venda em uma moeda descasado de compromisso financeiro de outro. Tome muito cuidado, porque se a gente tiver uma oscilação drástica, pode ser que dê sorte e você faz uma venda em dólar, o câmbio vai para 7, você se deu super bem, algo nesse sentido, mas tome muito cuidado de não fazer compromissos descasados. Filosofia de trabalho, filosofia da boa comercialização, um portfólio, um plano de comercialização que faz a junção das necessidades da lavoura com as oportunidades de mercado. Nós casamos as estratégias do mercado com cada grão que você precisa vender, cada saca de soja e milho. E em cima disso, temporada de compra e venda, posição dos fundos, análise técnica, e aí nós chegamos na execução. Então, para essa semana, a execução é terminar de vender o volume de excedente de safra. A análise nós vamos começar pela soja, depois nós vamos falar do mercado de milho, já falamos um pouco do câmbio. Vamos lá. Então, falando do mercado de soja, nós temos uma condição interessante aqui na posição dos fundos. Vou pegar em verde, que vai fazer um contraste bom, e deixa eu arrastar aqui para baixo. Muito bem. Gastaram grande parte do ano passado negativo, tentaram comprar um pouco, e agora os especuladores eles estão negativos, estão vendidos, mas só um pouco. Por que isso é significativo? Nós estamos na primavera dos Estados Unidos. Então, se a safra tiver certa, garantida, risco comercial, a gente pode com certeza ver essa movimentação de venda e a gente pode ter soja pressionado. Mas, na minha opinião, tem que ter muita coragem para ter certeza que a safra de soja dos Estados Unidos vai ser ótima se o plantio nem começou. E se tiver algum tropeço, geralmente tem algum tropeço na safra, esses especuladores eles estão vendidos, então eles podem ter que correr atrás do prejuízo. Nós não vimos até agora uma compra significativa, mas e se eles expandissem essa posição para cá, chegassem 20, 25 milhões de toneladas compradas? A gente tem fôlego, tem pólvora, por assim dizer, tem chance de uma forte arrancada de preço em Chicago, porque os especuladores estão praticamente neutros. Se eles decidirem comprar, eles podem comprar muito. Nós não estamos em um mercado em que eles já estão todos de um lado do mercado ou do outro. Então eles podem derrubar? Podem. Está cedo no ano, é mais provável, na minha opinião, que se tiver um tropeço na produção, eles compram e pode subir muito. Quando a gente está com os especuladores neutros, a gente tem que aceitar que eles podem dar aquelas grandes arrancadas. E esse é um cenário que nós estamos com essa condição, que traz a parte técnica. Vamos lá fazer uma análise da leitura técnica. Então, ao longo, principalmente de março, um pouco em fevereiro e março, a gente foi saindo das posições de soja e recomprando essas posições. Muitas dessas posições foram compradas por volta desse período aí em março. Aí o mercado nos deu um susto, caiu para cá, voltou, agora está caindo um pouco, mas a maioria das pessoas, se seguiram as recomendações, estão no verde em suas posições recompradas. O que fazer agora em relação à soja? Bom, eu já não recomendei nada, não falei, olha, sai, a gente conseguiu empatar, tá bom, conseguiu ganhar um trocado, vamos sair. Por quê? Porque nós temos essa média móvel de 20 dias, cada pregão que a gente fica acima dessa média móvel, a gente tende a conseguir essa sustentação. E se tiver essa média móvel de 20 dias cortando a média de 200, tecnicamente isso é conhecido como um golden cross, que você pode ter aquela arrancada. E nós acabamos de ver que os fundos estão com, digamos, com tanque cheio, que se precisar dar uma arrancada, eles vão conseguir sustentar uma alta. Não é que eu
acho que precisa ter uma alta, mas a pergunta é o seguinte: o que aconteceria se a gente tiver uma safra de soja menor nos Estados Unidos? Provavelmente eles comprariam. E se comprar, quanto pode comprar? Os especuladores podem comprar muito. O mercado físico dos Estados Unidos, por enquanto, ainda está firme. E essa euforia de compra de especulador, ele pode mexer no preço $1, $1,50, como se não fosse nada por bushel, né? $2 por saca. Então, não é que precisa ter uma alta, não é que vai ter uma alta, mas a estratégia é se posicionar para a possibilidade de uma alta se houver algum tropeço no período do plantio ou logo após o plantio aqui nos Estados Unidos. Vamos lá? Agora, fechar essa tela e partir para o milho. Milho. Já estamos familiarizados, quem acompanha semana a semana. Os especuladores estavam vendidos, compraram, caíram e agora estão voltando a comprar. Então é similar ao caso do milho e da soja em Chicago, que os especuladores estão... A diferença é que no milho eles estão comprados, mas só um pouco. Eles ainda poderiam estender sua posição comprada e poderiam estender muito. Então, se a gente pensa no tanque cheio, né? No caso do milho em Chicago, baixaram já um pouquinho o tanque, mas está quase cheio. A gente tem quase todo o potencial de alta. E você fala, mas então não vai subir tanto? Não, é porque já subiu. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no mercado de milho e você vai ver. Eu vou até pular o mercado do Brasil e ir direto para o mercado de Chicago. Essa arrancada, essa comprazinha de nada que a gente acabou de ver, foi essa arrancada aqui. Se os especuladores realmente decidirem comprar e comprar em peso como fizeram antes, nós teríamos essa resistência dos 5 e eu acho que é até possível que a gente ultrapasse esses 5,10, 5,20. Essa vai ser a resistência que a gente tem que superar. Então assim, com uma certa cautela, mas como a gente sempre tem que respeitar o mercado, mas eu acho que esse mercado de milho tem potencial. E seria mais ou menos na base dessa curva. Ah, mas tem potencial, mas já está caindo. Tá, vai cair até aqui. Se achar sustentação na média móvel de 20 dias, aí ele vai voltar a subir. É mais ou menos isso que eu espero agora. Isso é falando análise técnica. Toda vez que você faz uma análise técnica em meio a um mercado climático, o clima tem bem mais peso, bem mais autoridade. Então, se o clima não colaborar, ou se, digamos assim, se o clima colaborar com bom desenvolvimento da lavoura, isso vai ter mais impacto do que uma análise técnica. É a mesma coisa, já vi mercado que tecnicamente estaria em queda, falta chuva, dá meia volta e sobe de novo, que é plenamente possível. Então, vamos ficar de olho no clima. Já tem plantadeira rodando aqui nos Estados Unidos, mas está começando pelo sul. Começa pelo Texas. Texas está mais ou menos 60% plantado. E aí os outros, nenhum dos outros países, estados do sul, que começam a plantar, chegaram a 10%. Então está só no comecinho, só no sul. Mas eu imagino que semana que vem a gente já vai começar a ter a maior parte dos estados produtores de milho ou aparecendo ali, né, 1%, 2% plantado. Vamos voltar agora para a questão do milho. E eu queria trazer, muitas vezes no contrato de milho B3, eu trago um contrato específico. Esse é o contrato em inglês fala continuation, é o contrato... Ele sempre pega o contrato com vencimento mais próximo. E eu queria explicar isso porque é interessante o que são essas áreas aqui. Por exemplo, essa parte aqui, ou o mais notório seria, vou marcar de preto aqui, seria essa transição aqui. O que é esse momento? O contrato de março venceu nas alturas, mas o contrato de maio estava aqui embaixo. Então, o contrato de março venceu estourado, por assim dizer, mas o contrato de maio nunca chegou naquele patamar do contrato de março. Então, ele já abriu em baixa. Quando você tem vários contratos, você tem esse cenário, mas o motivo que eu queria trazer esse contrato, essa imagem que mostra todos os contratos,
é porque isso explica muito melhor, na minha opinião, para quem fala, mas esse mercado estava alto, está baixo, Ele estava alto em março. Essa arrancada foi em março. Isso foi para milho disponível. Quem que teve esse ótimo preço? Quem tinha milho disponível ou posição comprada em março. Aí você teve essa chance de disparada. Então, a gente começou a vender, digamos, cedo, né? Na metade de fevereiro, a gente começou a vender. Cadê o pincel? Tá aqui. Voltar. E nós vendemos ao longo desse período, né? Vende. Eu não lembro se foi 3 ou 4 semanas que a gente vendeu bem agressivo, mas foi nesse período. E aí entrou o contrato de maio. Aí o contrato de maio já entrou em baixa, já estava aqui em baixa. E se a gente olhar o contrato de maio, ele tem trabalhado aqui pressionado praticamente o tempo todo. Então, ter muito otimismo sobre o potencial de preço do milho, para mim, só não faz muito sentido. Pode ser que tenha uma quebra, pode ser que tenha algum fator, pode ser que a guerra comercial se intensifique, sempre tem a possibilidade de um mercado de alta. Mas a gente está se aproximando da temporada de compra, então a gente imaginaria que os preços vão ficando cada vez mais pesados. Quando venceu o contrato de março, o contrato de maio já estava pressionado, o contrato de julho e setembro tem sido mais pressionados ainda. Então, assim, não é um mercado com sintoma que vai ter aquela alta explosiva no momento. Só vale aí uma cautela nesse aspecto. Agora, para encerrar, vamos fazer o nosso resumo. Ok, já falamos sobre a recomendação. Compartilhar até. Venda de mais 25% do volume de excesso de safra, chegue a 100% desse volume. Falando do mercado de Chicago, é temporada de venda de milho e é temporada de venda de soja. Os fundos estão comprados, mas eles não estão comprados em um patamar que justifica vender na contramão. E os fundos de soja estão vendidos, mas eles não estão vendidos em um patamar que justifica comprar na contramão. Então, ambos estão neutros. Soja e milho estão em tendência de alta, estão acima da média móvel de 20 dias em tendência de alta. A temporada do mercado físico de milho é neutro e a temporada do mercado físico de soja é abril, é mês de compra. Vamos aos pontos sobre o basis ou mercado físico. Português. A guerra comercial tem firmado a demanda por soja brasileira e traduzido em basis ou premium forte. Antecipo que esse fortalecimento do basis mercado físico deve continuar e se intensificar no segundo semestre. Se porventura Chicago tiver uma arrancada forte na primavera, isso muito provavelmente pressionaria temporariamente o premium brasileiro, mas não necessariamente o preço físico em si. O mercado físico de milho no Brasil está progressivamente mais pressionado. Não acho que é motivo
de pensar em falta de demanda por milho do Brasil, mas o mercado físico está cedendo na tentativa de adquirir milho barato no período da chegada da safrinha. Se o índice dólar valorizar em 10 pontos, como fez entre outubro e o fim do ano passado, podemos ter um câmbio frente ao real extremamente leve. Neste cenário, não acho fora de cogitação um câmbio que supera 6,50 ou até 6,70. Por outro lado, o índice dólar está em tendência de baixo e pressionado. Se esta queda livre do dólar continuar, naturalmente teríamos um câmbio mais pressionado, potencialmente baixando para 5,70, 5,50 ou até mais baixo. Milho B3 pressionado em tendência de baixa. Milho CBOT segue em tendência de alta. Soja, B3 e CBOT está em tendência de alta, mas ainda não conseguiu superar a média móvel de 20 dias. Perdão, 200 dias. De 20 dias superou. De 200 dias. Essa semana nós não temos dúvidas ou perguntas. Obrigado por acompanhar, por assistir. Se tiver alguma dúvida ou pergunta, pode entrar em contato. E ótimo resto da semana para vocês. Vamos torcer por uma semana um pouco mais pacata e em recuperação de Chicago. Isso eu acho que ajudaria muito, né? Traria um alívio aí. Vamos ver como andam as coisas. E muito provavelmente a notícia central da semana que vem será plantio nos Estados Unidos, expectativa de clima, então vamos nessa. Ótimo resto da semana para vocês.